também, então, chegamos ao conceito de armazenamento de dados na nuvem, do qual sugere uma outra terminologia, Cloud Storage. Quando eu penso em Cloud Storage, aí eu estou pensando em armazenar, só na parte do armazenamento de dados na nuvem. É quando eu, por exemplo, vou armazenar os meus arquivos em servidores da internet, mas não vou necessariamente usar o programa lá no servidor da internet. Vou dar um exemplo. Eu tenho um programa editor de textos no meu computador instalado. Está aqui o programa de edição de texto instalado no meu computador. Perfeito. E eu uso o programa de edição de texto instalado no meu computador. Faço lá o meu arquivo do Word com a extensão docx. Só que em vez de salvar aqui no meu computador, eu vou salvar num serviço de nuvem na internet. Então tenta imaginar isso. Eu tenho o programa no meu computador, portanto o programa não estou usando na nuvem, estou usando no meu computador, mas o salvamento dos arquivos gerados por esse programa, eu estou armazenando em servidores da internet, eu estou armazenando na nuvem. Isso eu chamo de Cloud Storage, que é o armazenamento dos arquivos e dos dados na nuvem, mas não necessariamente o uso dos programas na nuvem. Então, em Cloud Storage, a ideia é somente do armazenamento dos arquivos e dos dados na nuvem, nos servidores da internet, mas do qual os programas tu pode usar instalados no teu computador. Vamos fazer a leitura, então, de Cloud Storage. Armazenamento em nuvem é feito em serviços que poderão ser acessados de diferentes lugares, a qualquer momento e utilizando diferentes dispositivos, não havendo necessidade de armazenamento local. O acesso aos dados e arquivos é realizado através da internet. Então, a vantagem de manter os dados, os arquivos armazenados em nuvem, é que se tu armazenou em servidores da internet, agora, de qualquer computador com conexão com a internet, em qualquer local, tu vai conseguir acessar esses teus arquivos. Porque se tu só salva arquivos no teu computador e não armazena na nuvem, tu vai precisar sempre do teu computador para acessar aquele arquivo. Agora, se tu armazena os teus arquivos na nuvem, tu vai poder acessar esse arquivo de qualquer computador com conexão com a internet. E ainda tem uma certa diferença entre nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida. A nuvem pública é aquela que tu utiliza um serviço de nuvem, mas que também é usado por diversas empresas. Então tu imagina o Google Drive, é um serviço de nuvem pública, porque o Google oferece serviço de armazenamento em nuvem para várias empresas e para várias pessoas. Quando eu tenho um sistema de nuvem privada, isso é para um único usuário ou uma única empresa. Quer dizer, aquela empresa deixou servidores ligados à internet para armazenamento dos seus arquivos, dos seus dados em nuvem. E naquele servidor só tem dados desta empresa ou deste usuário. Bem, daí é um serviço de nuvem privada porque é para um único usuário ou para uma única empresa. No serviço de nuvem pública, como o Google Drive, como o OneDrive da Microsoft, essas empresas, tanto a Microsoft como o Google, oferecem serviço de nuvem para diversos usuários. Então, o Google Drive é um serviço de nuvem pública, porque vários usuários ou várias empresas podem manter os seus dados lá no Google Drive. Ou também o OneDrive da Microsoft é um serviço de nuvem pública, porque as pessoas podem manter, e várias pessoas podem manter os seus dados no serviço OneDrive. Então, existem a nuvem pública e a nuvem privada. Existe também a nuvem híbrida. Na nuvem híbrida, parte dos recursos pertencem à nuvem pública, porque essa empresa armazena dados em nuvem pública e outra parte dos recursos ela armazena em nuvem privada. Então, quando ela precisa de mais espaço, ela aloca isso na nuvem pública, se ela não tem o suficiente na sua nuvem privada. Aí a gente chama de nuvem híbrida. Uma parte dos dados ficam na nuvem privada daquela empresa e só dela, e outra parte, que é um excesso, um adicional, ela aloca e aluga em serviços de nuvem pública. Isso a gente vai chamar de nuvem híbrida. Certo?